Oi todo mundo, bem-vindo à nossa primeira aula de português. O tema de hoje é comunicando-se. Nossa primeira aula, a gente vai ver o que a gente precisa saber para estabelecer uma comunicação de sucesso um com o outro. Bom, a gente precisa aprender 3 tópicos para isso. Linguagem verbal e não verbal, elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. Qual é a diferença de uma para outra? A linguagem verbal é caracterizada pela comunicação através do uso de palavras, sejam elas faladas ou escritas. Já a linguagem não verbal é o oposto disso. É a linguagem em que você se comunica sem usar palavras. Então, como que funciona? Usando símbolos, usando gestos. Um bom exemplo de linguagem não verbal é o uso de libras. Muito bem, agora que a gente já sabe a diferença entre linguagem verbal e não verbal, a gente vai ver os elementos da comunicação. O que são os elementos da comunicação? São os elementos principais necessários para você conseguir estabelecer uma comunicação com outra pessoa. O primeiro elemento que a gente vai ver é o emissor. Sim, vai ser bonequinho de palito, muito obrigada, desenho muito bem. O emissor, ele é quem vai mandar a mensagem, ele vai iniciar a comunicação. Então, o primeiro elemento, emissor. E aí, como eu disse, o segundo elemento é a mensagem. O emissor vai mandar uma mensagem para quem? Para o terceiro elemento, o receptor. Então, aqui a gente tem 3 elementos. Emissor, que vai mandar a mensagem para o receptor. 3 elementos. E aí você fala, mas aí então a gente já tem uma comunicação. Uma pessoa que manda uma mensagem para outra pessoa. Não, para essa comunicação acontecer de fato, para ela ser de sucesso, ainda faltam alguns elementos importantes aí. Quais são? O primeiro elemento importante aí é o canal. Qual canal eu vou enviar essa mensagem? Vai ser uma mensagem de texto? Vai ser uma mensagem por aplicativo? Vai ser pessoalmente? A gente tem que definir qual canal essa mensagem vai ser enviada. O próximo elemento que a gente vai ver é o contexto. Então, em qual contexto está inserido todos esses outros elementos? Em qual contexto está inserido? O emissor, o receptor, a mensagem e o canal. Como assim? Eu não posso chegar para uma pessoa na rua, simplesmente olhar para ela e falar papagaio. Não teve um contexto, essa comunicação não foi de sucesso. Bom, então aí já tá tudo certo, né? Não, falta um dos elementos principais aí, que é o código. O que é o código? Como se fosse um idioma. Eu não posso ter um emissor que fala português e aí ele vai e manda uma mensagem dentro de um canal limpíssimo, com um contexto definido, para um receptor que fala alemão. O código aí falhou, não teve uma comunicação de sucesso. Então, para a gente conseguir se comunicar bem, enviar uma mensagem em que o receptor vai entender, compreender e poder responder, a gente precisa de um código muito bem definido. Os 2 devem dominar esse código. Bom, agora a gente vai começar a ver as funções da linguagem. A primeira função da linguagem que a gente vai ver é a função emotiva. Ela está diretamente ligada ao emissor. A função emotiva, ela reflete o estado de ânimo, os sentimentos, os pensamentos do emissor. Um dos grandes indicadores da função emotiva, para você conseguir identificar ela, é o uso contínuo do eu. Eu é sempre voltado para a primeira pessoa. Outro exemplo é o uso de interjeições e sinais de exclamação. Eu vou deixar um exemplo aqui na tela de função emotiva para vocês. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão que só manda mensagem. A próxima função que a gente vai ver é a função poética. A função poética está diretamente ligada à mensagem. Bom, ela põe em evidência a forma da mensagem. A função poética, ela está mais preocupada em como dizer do que o que dizer. Ela tem presença de rimas, ela é mais rebuscada, mais poética. Agora eu vou
deixar aqui na tela um exemplo para vocês de função poética. Se você voltasse ao momento do impasse, pensasse melhor, não se precipitasse a um passo do precipício. A próxima função que a gente vai ver é a função referencial. A função referencial está diretamente ligada ao contexto. A função referencial transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Ela dá prioridade aos dados concretos. É a função que a gente vê, por exemplo, em notícias de televisão, em jornal. Vou deixar um exemplo aqui na tela para vocês. A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias, 28 anos. Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. A próxima função que a gente vai ver é a função fática. A função fática está diretamente ligada ao canal. Por isso, ela não está preocupada nem o que se fala, nem como se fala, mas sim em estabelecer o contato entre o emissor e o receptor. Ela aparece geralmente nas formas de cumprimento. Oi, tudo bem? Alô, como é que vai? E também no encerramento. Tchau, até mais, até logo. Agora, vou deixar um exemplo para vocês de função fática aqui na tela. Alô? Ué, foguenta? Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia? Mó solzão, praia da Barra. Já é. A próxima função que a gente vai ver é a função metalinguística. A função metalinguística está diretamente relacionada ao código. E ela é basicamente o código falando do código. Como assim? É uma música que fala sobre música, é uma poesia que fala sobre poesia. As gramáticas e os dicionários são um ótimo exemplo de metalinguística. Agora eu vou deixar aqui na tela um exemplo para vocês de função metalinguística. Eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você, e agora é. Por último, nós vamos ver a função apelativa. A função apelativa está diretamente ligada ao receptor. A função apelativa, como o nome já diz, tem o intuito de convencer o receptor ou de dar ordem de alguma forma. É muito comum você ver a função apelativa em comerciais, propagandas, sermões. Agora eu vou deixar um exemplo de função apelativa aqui na tela. Compre batom, seu filho merece batom. E aí, ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. O material para essa aula já está disponível para download. O link está no box de descrição. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber notificação de quando sair novos vídeos. Muito obrigada e eu e Capitu esperamos vocês na próxima aula.